Boa noite, meus irmãos. Que Deus possa, nesse momento, estar nos intuindo, nos guardando e protegendo nesse momento, proporcionando a cada um de nós muita tranquilidade, muita sabedoria nesse momento. Estou grato pelo convite para falar do nosso Evangelho, do Evangelho de Jesus, e que possamos juntos, né, estarmos conectados aí pelas boas energias, para que todos nós possamos sair daqui com certeza melhor do que quando chegamos. E eu quero agradecer também o convite para poder lembrar a todos que quando realizamos um estudo, né, a gente primeiro fala para a gente mesmo, né? E aí, quando a gente fala para nós mesmos, a responsabilidade aumenta, pois temos sempre aquela certeza no coração de que a gente ainda precisa estudar muito, vivenciar muito o Evangelho de Jesus para a gente conseguir chegar realmente numa, num patamar próximo a Deus, a felicidade que a gente tanto almeja. Me chamo Marcelo de Lucas, sou do Centro Espírita Isaac Lima, e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o nosso Evangelho de Jesus. E para a gente começar o nosso trabalho, vamos ler uma página inicial é, do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. O nome da lição é Fazer Certo. Faça certo. Em alguns instantes, os impulsos do coração são muito fortes e não é fácil encontrar o melhor a fazer, o caminho seguro. E isso dói. No entanto, procure em você até encontrar as forças de ânimo. Quanto mais vigorosas, melhor. Pense nas bênçãos que recebe de Deus e ponha-se em posição de vitória. Disse Jesus: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Confie. Quando você procura com fé, o lado certo se apresenta. Então, meus irmãos, depois da leitura dessa página, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer muito, muito, muito pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos conforta, que guarda cada um de nós, que conseguimos, através do estudo, entender por que estamos aqui, qual a necessidade de passarmos por essa experiência. Agradecer à espiritualidade maior, aos amigos espirituais que coordenam todo o nosso trabalho evolutivo, que estão junto de nós, nos envolvendo, nos abraçando, nos guardando e carregando muitas das vezes no colo. Que sejamos sempre gratos, gratos a Deus, gratos a Jesus pelas oportunidades que temos de trabalho e estudo, e que possamos fazer a nossa parte que nos cabe para poder colaborar sempre com o bem, com o amor e a caridade. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado a todos que estão nesse firme propósito de nos conduzir ao plano superior, à felicidade, à verdadeira alegria. Muito obrigado, Senhor. Tenhamos paz, tenhamos luz e amor. Que assim seja. Bom, a nossa missão hoje é falar do Evangelho de Jesus no seu capítulo 21 do Evangelho. E nesse capítulo a gente tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a gente vai estudar o item 8, que fala dos falsos profetas, né?
Então, antes da gente iniciar, né, a gente precisou definir aí, vamos definir o que seja, o que vem a ser profeta. O que é profeta? E aí, das várias significações aí que a gente pegou, uma assim, bem simples, né, que me chamou a atenção, né, e o que eu acho que condiz bem com o termo, é porta-voz. Porta-voz de quê? Porta-voz de alguma coisa, de algum ensinamento novo, de alguma coisa nova, né? Ele vem, o profeta, ele é o porta-voz, vamos colocar assim, da espiritualidade, né? Ele vem trazer, através dos amigos espirituais, a mensagem esclarecedora. Então, esse termo porta-voz acho que cabe muito bem, né? Ele está, assim, sendo o portador da mensagem positiva, da mensagem do bem, da mensagem do amor. E a gente vê ao longo da história aí que muitos profetas passaram por aqui, né? Muitos profetas. E entre eles a gente tem aí vários, como Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel. A gente tem vários profetas que passaram por aí trazendo, né, a mensagem, né, das leis divinas, né? Cada um no seu tempo, cada um trouxe um pouquinho, adequando sempre à realidade do povo da época, né, a evolução da época, e cada um foi trazendo um pouquinho. Se a gente for analisando aí a história, a gente tem um grande profeta aí que foi Moisés. Moisés traz para a gente aquela ideia do Deus único, do Deus de amor, né? Do Deus, né, que tem justiça e assim, em função do povo da época, né, Moisés traz, né, uma dureza, né, de Deus, né? Porque o povo precisava dessa dureza, que era um povo muito rude, não? Então precisava manter essa dureza porque para o povo poder ter um pouco mais de disciplina, né? E depois de Moisés, né, vem Jesus, né, um grande profeta, né? Trazendo também, já consolidada essa ideia do Deus único, Jesus traz a ideia de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, de um Deus Pai que ama todos os seus filhos, soberanamente justo e bom, né? Então, Jesus traz essa mensagem, né, de mais amor, né? Já, o povo já conseguia entender mais um pouco dessa bondade de Deus, né? Já não era tão rude como o povo da época de Moisés, então já tinha condições de receber essa ideia do Deus bom, do Deus justo, né? E bem mais tarde, depois, né, os amigos espirituais trazem, né, através das pesquisas de Kardec, né, o espiritismo. E aí, né, todas as lições de Jesus são relembradas e são trazidas outras mais, né? Que já que o povo já está mais evoluído, com mais condições de receber. Mas a gente ainda tem, como nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, nós ainda temos como vou dizer, a gente já tem uma condição espiritual ainda muito inferior ainda. O mal ainda prevalece sobre o bem. Então, a gente ainda tem entre nós pessoas, espíritos que ainda se motivados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, né? Por todos esses sentimentos, né? Esses sentimentos ruins,
ainda querem tirar vantagens ainda daqueles corações mais puros, né? E aí a gente tem ainda muitas pessoas ainda que se passam por profetas, mas que na verdade, são ainda pessoas muito inferiores ainda, que se passam por profetas para tirar vantagem de pessoas mais simples, até mais ignorantes, e que essas pessoas são assim, ludibriadas por falsas mensagens, e a gente precisa saber, né, distinguir, né, o que é certo, o que é um verdadeiro profeta do que não é, né? E aí tem uma passagem, né, no Evangelho, né, que fala assim, que é uma passagem que está em Lucas, né, capítulo 6, versículos 43 a 45, que fala assim: porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso que fala a boca. Então a gente percebe aí como que a gente vai reconhecer esse falso profeta. Como a gente vai reconhecer o verdadeiro do mau profeta. E aí, aqui nessa passagem de Lucas, fica bem claro isso, né? Porque a árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos, né? Então, a gente vai reconhecer isso com as ações, com as atitudes. Não há mal que perdure, né? Por mais que estejam, esses falsos profetas, eles estejam dotadas de uma fala envolvente, né, de uma fala atraente, sempre em função de sua inferioridade, vai haver uma falha em algum momento. E sempre alguns perceberão essa falha, né? Porque aquele bom profeta que traz a verdadeira mensagem, a mensagem de amor, ele traz em si uma, uma centelha divina de muito amor, de muita caridade. Porque esse verdadeiro profeta, ele não só fala, ele tem as ações da sua fala. Além da fala, ele tem a vivência das leis divinas, ele tem a vivência das obras, né? Ele bota sempre à frente a prática do amor, da caridade. Então, esse é o verdadeiro profeta. O falso profeta, ele tem a palavra muito bonita, muito rebuscada, muito cheia de detalhes, né? E até de termos difíceis que às vezes confundem a pessoa, né? Mas a gente vê, se a gente for procurar a fundo, as ações não existem, porque o interesse do falso profeta é somente ludibriar, é apenas trazer para si pessoas, né, que possam ser exploradas por esse mau profeta, né? Então, quando ele diz que a árvore boa não dá frutos, é justamente nesse sentido, que quando a árvore é boa, ela sempre vai pregar boas coisas. E quando a árvore é má, ela não vai pregar boas coisas, ela vai pregar coisas ruins. E aí, nesse pedaço aqui, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Então, não tem meio termo, né? O mal é o mal, o bem é o bem. E quem se joga para o lado do mal, sempre vai ter sempre vai aparecer o seu erro, sempre vai aparecer as suas falhas, né? E quando o bem é o bem, quando o bem fala da verdade, a verdade de Deus é absoluta.
Então, ela não tem meias palavras, né? É certa, é aquilo ali, né? Então, não deixa dúvida, não deixa, né, coisas ambíguas, é uma coisa certeira, né? O mal não, o mal tem sempre um pezinho, né, de erro, né? Tem sempre uma perna mais curta que a outra, né? Então, sempre cambaleia, né? Então, a gente vai sempre conhecer o verdadeiro profeta pelas suas ações, pelos seus atos no bem, não só pela sua fala, né? Além da sua fala ser uma fala simples, que dê bom acesso a qualquer um que a escute, desde aquele menos letrado até o mais letrado, vai conseguir entender bem, né? Ele tem uma mensagem fácil, um falar fácil, porém o falar, né, compreensível a qualquer um, né? Então, a gente sempre vai reconhecer esse verdadeiro profeta por aí, né? Aí tem uma passagem de Mateus que fala assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos, né? Então, a gente precisa se guardar desses falsos profetas. E aí, como é que a gente se guarda desses falsos profetas, né? Primeiramente, conhecendo a lei de Deus. É fundamental isso. Quando a gente conhece a lei de Deus, quando a gente estuda, a gente consegue verdadeiramente perceber, né, que essa ou aquela fala é ou não é divina, né? Quando a gente se propõe a estudar realmente, e aí a gente lembra de todo o trabalho de Kardec. Kardec, antes de montar todo o Pentateuco, né, espírita, ele faz uma série de perguntas, uma série de estudos, ele faz pesquisas científicas, ele vai tirando provas de tudo quanto é jeito para que realmente aquilo que ele estava pesquisando, estudando, fosse realmente verdadeiro, né? E através da sua pesquisa ele vai vendo que realmente aquilo faz sentido, que aquilo tem lógica, todos os processos têm lógica, então ele consegue codificar toda a doutrina espírita e, e codificar e organizar toda a doutrina espírita. Então, é isso que nós devemos fazer com relação àqueles que se dizem profetas, aqueles que se dizem porta-voz da mensagem de Deus. Será que aquilo que ele está falando realmente faz parte da lei divina, procede, tem uma lógica, e a gente só vai saber realmente disso quando a gente realmente conhecer a doutrina espírita, quando a gente realmente conhecer as leis divinas, né? A partir do momento que a gente conhece, a gente consegue identificar se aquela fala realmente pertence às leis divinas ou não. E aí, quando a gente consegue identificar uma fala que não é de Deus, não faz parte da lei divina, a gente precisa se guardar dela e não propagar isso, né? Hoje a gente vê aí diversos irmãos, né, que estão em outros caminhos religiosos aí, seguindo coisas que realmente não são de Deus, né? Que não condiz com essa bondade, essa justiça divina, né? Com esse amor infinito de Pai que Deus tem por todos nós. Mas aí a gente vê uma série de pessoas seguindo esses falsos profetas. Por quê? Porque não se propõe a realmente conhecer as leis divinas. E a partir do momento que conhece, a gente não segue essas pessoas e nem propaga, né? Porque, assim, além de seguir, o grande problema é a propagação de uma coisa que não é verdade, porque aí a gente acaba caindo sempre, né? Atraindo pessoas, né, para uma coisa que não é verdade e a gente acaba
atrapalhando todo o caminhar dessas pessoas. Então, que a gente sempre se guarde desses falsos profetas, se guarde através do estudo profundo, sistemático da doutrina espírita, para que a gente possa realmente conhecer essa verdade, né? Ver que essas coisas, tudo que está escrito dentro do Pentateuco, né? Da organização que Kardec fez, tem lógica, tem sentido, porque são comprovados cientificamente. Então, não tem nada ilógico dentro do processo. Então, quando a gente for, né, observar a fala de alguém que se diz profeta, a gente precisa analisar realmente se aquilo que está sendo dito realmente é de Deus, né? Vem de Deus. E aí, numa outra fala de Mateus, né, no capítulo 24, né, em Marcos também no capítulo 13, vem assim: E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque verão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes dei crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que se fará possível, até os escolhidos se enganariam. Então a gente percebe aí nessa passagem, né, que Jesus pede muito cuidado com todos nós, porque muitos virão em seu nome, né? Em seu nome, se dizendo enviado dele. Então, muitos, né? Vão querer ludibriar muitas pessoas. E aí, com isso, com a questão da falta da percepção dessa fala, desse falso profeta, o que vai acarretar? Vai acarretar o que ele falou aqui: multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Então, por que isso? Porque a gente para pensar o seguinte: aquele falso profeta, ele tenta pela palavra, né, pelo seu bem colocar das palavras, atrair, de acordo com o seu interesse, multidões para segui-lo, né, e assim dominar, né, uma, um grupo de pessoas com a mente mais fraca, né, e aí você vê que outras pessoas à volta já conseguem perceber que ali não tem muita verdade. E aí, como esses também, de repente, não tem a percepção de ver que aquilo não é muito certo, mas também não tem a evolução suficiente para buscar o certo, né? Então, a palavra de Jesus acaba caindo na incredulidade das pessoas. Porque esse que está percebendo que esse profeta não é muito legal, ele não quer buscar realmente o que é certo e acha que aquilo que a palavra de Jesus é aquilo é aquilo que está errado. Então, acaba caindo numa incredulidade e as pessoas se afastam do amor, se afastam da caridade, porque não veem naquele profeta um exemplo de bondade, um exemplo de caridade, né? Então, esse é o grande perigo dos falsos profetas. Então, quando a gente percebe que há, né, entre nós pessoas tentando usar a palavra do Cristo como meio de adquirir vantagens nessa palavra, adquirir poder e controle sobre um certo grupo, né, isso gera, né, muitas das vezes, uma incredulidade na palavra divina, né? Porque aí a palavra divina passa a ficar com um aspecto leviano. E aí, como as pessoas não buscam a verdade, né, até muitas das vezes por comodismo mesmo, ou por não.
né? Não querer buscar aí o que realmente é verdade. E aí toda a bondade, toda a caridade que a palavra do Cristo prega, ela fica comprometida. Porque se tem menos gente praticando o amor e a caridade, mais atraso há no planeta, mais atraso há no processo evolutivo do planeta, né? Então a gente precisa pensar muito nisso e procurar sempre a verdade. E a verdade, ela vem sempre atrelada a atos de bondade, a atos de caridade. Então, que a gente tenha muito cuidado, porque muitos já se levantaram em nome do Cristo, só por interesses próprios, e muitos ainda se levantarão. Mas conforme a gente vai se instruindo, a gente vai se educando, a gente vai percebendo realmente o quem fala a verdade e quem não fala a verdade. Então, é muito importante a gente sempre se instruir, né? Aí que tem mais um outro trecho que fala assim: atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado a Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. O homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Então a gente percebe aí que a figura do profeta, né, ele tem esse intuito, né, de revelar coisas ocultas, né, os mistérios da vida espiritual, não necessariamente uma predição, né? O profeta, ele vem trazer coisas novas, coisas que a gente ainda não conhece. Mas aí essas coisas novas, elas precisam estar imbuídas do amor, da caridade. Eu vou trazer uma coisa nova, eu vou vivenciar esse processo novo através do amor, da caridade, né? Da ajuda mútua, do pão próximo. Tudo isso, toda a palavra do Cristo, ele precisa estar atrelada a isso. Então, os falsos profetas, não atrelam isso nunca. É aí que a gente consegue reconhecer é, esse falso profeta, porque ele não vai estar atrelando isso a uma coisa divina, uma coisa de Deus, né? Então, como a gente fala que toda a fé, né, precisa ser ativa, né? É justamente isso. A lição do mestre, ela precisa ser o tempo todo ativa, para que ela não seja perdida, né? A fé sem obras é morta, né? Então, os verdadeiros profetas, eles têm isso no coração, né? A fé ativa, a fé com obras, para que possa realmente aquilo que ele está falando possa ter um significado para o próximo, né? Jesus sempre falava que a gente precisava pregar pelo exemplo, que as nossas pregações precisam ser pelo exemplo. Então, falar é importante, sim, porque o falar faz a gente escutar. E quando a gente escuta, né, Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. Então, escutar é muito importante. E quando a gente escuta, a gente tem a possibilidade de o quê? De pensar naquilo que a gente está escutando, de formular na nossa mente todas aquelas palavras que a gente escuta e ver verdadeiramente se aquilo tem lógica, se aquilo tem algum significado positivo, se aquilo procede realmente. Então, a gente tem dois ouvidos para isso. E antes da gente falar, né, a gente precisa escutar. Escutar para poder realmente processar se aquilo é uma verdade, né? E se esse falar está carregado dessa bondade divina.
Poxa, Marcelo, mas isso é tão difícil, né, a gente verificar se a pessoa está falando a verdade ou não. Realmente, né? Mas ela fica difícil quando a gente não se propõe realmente a ouvir e a processar o que a gente está escutando. Muitos podem se dizer mensageiros do Mestre, mensageiros do Cristo, de Deus. Muitos podem falar, isso é fácil, ó, eu sou um profeta de Deus, vou trazer a mensagem de Deus. E aí eu começo a falar um monte de coisa, né? Um monte de frase bonita, né? Usando palavras bonitas, né? E assim, oh, né? Fazer aquele estardalhaço todo, mas é como fala a outra passagem, né? São lobos em pele de ovelha, né? Essas inflamações muito com a palavra do mestre, né? De querer muitas vezes ganhar no grito, né? Falar alto, né? Uma boa dicção, uma boa fala, com essa coisa muito pomposa, né? Isso geralmente não é regra geral, não, tá, gente? Mas na maioria das vezes é só fala, né? Ela não está carregada de amor, né? De bondade, não está com esse carregamento todo. Então, a gente começa a pensar se realmente aquilo é verdade ou não. Mas isso, com certeza, só vai ser processado através do nosso estudo, através da nossa boa vontade, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, estudar, gente. A gente precisa estudar. Se a gente não estudar, a gente não consegue detectar esses falsos profetas. A gente precisa realmente estudar. Só através do estudo a gente vai poder é, estar realmente identificando esses falsos cristos e falsos profetas, né? E nós aqui que estudamos doutrina espírita, que trabalhamos, né? Que estamos sempre aí envolvidos, de certa forma, com os ensinos do Evangelho, a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar essa mensagem, né, à frente, não com o título de profetas, né, mas com o intuito de divulgadores da doutrina espírita. Mas para a gente ser divulgador da doutrina espírita, a gente precisa conhecer a doutrina espírita, para que a gente não leve a mensagem de forma errada, para que a gente não leve a mensagem de forma que gere dúvida, que gere, né, dificuldade, né? Então, a gente também pode cair no erro quando a gente não estuda, quando a gente não se aprofunda naquilo que a gente está estudando, de levar alguma coisa errada. E aí a gente ser verdadeiramente um falso profeta, a gente ser um propagador da doutrina de forma errada, e a gente acabar tendo um título de falso profeta, né? Então, que a gente tenha certeza absoluta, né, de que esses falsos profetas, eles só existem devido à nossa ignorância. Devido à nossa, e quando eu falo ignorância, é a nossa falta de conhecimento. Eles só vão existir, eles só vão manipular pessoas, grupos, se esses grupos forem pessoas que não buscam a verdade. E aí a nossa responsabilidade como espíritas que somos e que devemos sempre estar estudando é essa, é levar a mensagem verdadeira, não de forma impositiva, impondo, não. Os nossos atos falam por si. Os nossos atos são muito mais eficientes para quem está vendo do que o que a nossa boca fala, né? Então,
Quando nós somos pessoas que estamos sempre no caminho do bem, procurando ajudar o próximo, procurando colaborar para o bem coletivo, estar sempre envolvido com trabalhos de ajuda ao próximo. Existe uma série de pessoas que estão nos vendo e vendo as nossas ações. E vai percebendo que essas ações fazem bem. E aí, se fazem bem, eu também quero fazer também, porque eu também quero me sentir bem. Então, o exemplo arrasta muito mais do que muitas palavras. Então, esse é o verdadeiro profeta. É o que fala e pratica. Pratica mais do que fala, né? Porque esse está vivenciando a mensagem do Cristo. E devemos estar o tempo todo pensando nisso. Porque vão continuar existindo os falsos profetas, enquanto continuar existindo pessoas que não buscam a verdade, né? Porque é muito mais cômodo, de repente, você escutar uma pessoa falar do que você buscar se aquela fala realmente é verdadeira. Ah, eu vou sentar ali e vou escutar, porque para mim é mais fácil. Aí ele fala para fazer isso, eu vou fazer, porque ele é uma pessoa muito inteligente, então ele deve saber o que está falando, então eu vou seguir, porque é mais cômodo para mim, é mais fácil. E aí, nesse mais fácil, a gente acaba levando a mensagem do Cristo de forma errada, de forma torta. Então a gente precisa muito, muito estudar, vivenciar as lições do Mestre, vivenciar tudo aquilo que a gente estuda, para que a gente nunca possa ser manipulado por esses falsos profetas, que sempre querem, sempre buscam o interesse próprio e a manipulação, né, das pessoas para atender os seus interesses, né, interesses de poder, de ganância, né, poder de manipulação, de controle sobre alguém, né, ou sobre um grupo, né? Então, enquanto existem pessoas que não percebem que estudar é importante, que conhecer a verdade é importante, vai acontecer de existir esses manipuladores, esses falsos profetas. Então, que a gente esteja muito, 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 muito atento a esse processo, para que a gente possa realmente sermos colaboradores verdadeiros da lição do Mestre, né? Ou como fala a passagem, né? Existirão muitos se levantarão em meu nome, né? Mas poucos serão aqueles que realmente trarão a verdade, porque a verdade exige de nós a vivência. Enquanto a gente não vive essas lições, a gente ainda se deixa ainda manipular por esses falsos profetas. Então, que sejamos divulgadores fiéis e sinceros, né, da doutrina espírita, para que a gente possa realmente ter em nós essa semente da doutrina no nosso coração e que ela possa fazer brotar em outros de forma verdadeira, de forma clara, de forma objetiva, para que não haja dúvidas nessa verdade. Sejamos nós essa ponte que os amigos espirituais e que Jesus espera muito de nós, que todos alcancem essa verdade e que no final da jornada a gente chegue lá vitoriosos, né, com as nossas conquistas boas, com as nossas conquistas positivas e que a gente possa realmente alcançar essa felicidade que tanto almejamos. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar com vocês e a gente convida a todos para, mais uma vez, fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus e agradecer. Agradecer por mais esses momentos de estudo, de reflexão, momentos, Senhor, de profunda análise, para que possamos realmente propagar a sua doutrina de forma correta, coerente, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes do bem, no amor.
Gratos, Senhor, muito gratos por todas essas lições que nos fazem abrir os nossos olhos e tirar da frente da gente o véu da ignorância, o véu do desconhecimento. E assim vislumbrar cada vez mais o amor, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Muito grato, Senhor, por tudo, tudo, tudo que nos dás. Que tu possas nos dar força e coragem para sempre identificarmos o caminho do bem e o caminho da luz. Muito obrigado e que em teu nome, Senhor, que fiquemos em paz. Que assim seja. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Que Deus, em sua infinita bondade, ilumine o coração e o caminhar de cada um, proporcionando a cada um, Senhor, proporcionando a cada um de vocês um caminhar mais tranquilo, um caminhar mais coerente, um caminhar aonde a verdadeira lição do Mestre possa penetrar os nossos corações e que dos nossos corações possa irradiar essa luz para quem está à nossa volta. Muito obrigado mais uma vez e que Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Muito grato.